Você já se pegou numa oração tentando negociar com Deus? Algo como assim, tipo, Deus, se o Senhor fizer isso aqui, eu prometo fazer tal e tal coisa. Será que isso funciona? Ou mais importante ainda, será que Deus ele cede às nossas orações e à nossa vontade das coisas? É possível barganhar com Deus? Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí, galera. Para aqueles que não me conhecem, muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor também na plataforma de cursos lá da Udemy. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, como viver isso todos os dias da sua vida, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada nos cursos que tem por lá, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. E também eu quero já te pedir logo de cara, por favor, pessoal, curta esse vídeo, deixe seu like, esse seu joinha abençoado, faz milagre aqui no canal do YouTube. E também, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, comente sempre que você tiver uma opinião relevante, comente sempre com muito respeito, né, pessoal? Estamos aqui para aprender mais de Deus. E também, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer enorme para mim ter você junto comigo lá no Insta também, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a barganha com Deus. Esse momento que a gente está ali orando e fala, Deus, se você fizer isso, eu realizo aquilo. Ou se você conceder tal coisa para mim, eu vou fazer isso e isso por tanto tempo com o Senhor. A gente vai ali querendo convencer Deus, querendo barganhar com Ele, querendo trazer para Ele a nossa vontade e provando para ele de que a nossa vontade é melhor e que ele deveria seguir o que a gente pensa. Eu sei que muitas vezes a gente não tem esse coração, eu sei que muitas vezes a gente não tá com essa má intenção por trás, mas às vezes a gente está em momentos de dor, momentos difíceis, momentos complicados e a gente faz esse tipo de oração que eu acredito que é normal do ser humano. E é por isso que é importante a gente olhar para a Bíblia e entender como que a Bíblia, né, vê essa questão, como que homens na Bíblia oravam a Deus e como que Deus foi respondendo essas orações. E é por isso que eu quero trazer para vocês o exemplo de 4 homens na Bíblia: Abraão, Jacó, Pedro e o próprio Jesus. E eu quero ajudar a gente a entender se Deus de fato cede à vontade do homem ou não. Então, bora lá pro conteúdo de hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar na sua caminhada com Deus. Primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de Abraão, quando ele intercede lá por Sodoma, né? E a gente pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 25. E só para a gente relembrar, a gente não vai ler essa escritura aqui hoje, Abraão estava diante de Deus, né, da decisão de Deus de destruir Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma, o pecado de Gomorra estava tão grande, né, que estava realmente chegando aos céus, e Deus ele toma uma decisão de destruir aquela cidade. E nesse momento Abraão começa a negociar com Deus, falando, Deus, mas e se tiver tantas pessoas justas? Ah, se tiver 100, se tiver 5, se tiver 10, ele vai dando vários números ali, e Deus ele vai falando, se tiver esse número eu vou poupar a cidade, se tiver esse número eu vou poupar a cidade. E o número vai decaindo, né, decrescendo cada vez mais, até que Deus revela para Abraão que realmente não tinha nenhum justo ali naquela cidade, mas ao mesmo tempo ele promete, né, tirar a família de Ló de lá, né? Porque Ló morava lá na cidade, Ló era parente muito querido de Abraão. E o que a gente pode tirar dessa escritura e desse momento aqui de Abraão com Deus? Primeira coisa é que a negociação de Abraão com Deus não era baseada, né, nos seus próprios interesses. Ele não estava ali egoisticamente querendo, né, negociar com Deus para satisfazer a si mesmo alguma necessidade pessoal dele. Na verdade, o que Abraão estava fazendo, ele estava confiando na característica, né, ele estava tendo fé na característica misericordiosa, naquilo que ele conhecia de Deus. Então, quando Deus está falando ali com Abraão, ele está simplesmente dizendo, Abraão, olha, essa cidade não tem ninguém que queira, ou que esteja disposto, ou que tenha um coração minimamente moldável para estar perto de mim. E olha que terrível está acontecendo. Por conta dessas cidades, outros estão sofrendo. E aí Deus ele toma essa decisão e Abraão ele conhece ali essa característica de amor de Deus, né? Esse amor que é perfeitamente justo, perfeitamente gracioso. Isso que significa amor. E o que a gente pode tirar nessa questão de orações que a gente faz a Deus é que Deus ele ouve Abraão, ele entende Abraão, ele se conecta com o coração e a preocupação que Abraão tinha. Mas ao mesmo tempo ele fala, olha, aquilo que você está querendo, por mais justo e sincero que seja, isso não está de acordo com os meus desígnios, com os
meus propósitos. Entenda aquilo que eu estou fazendo no grande contexto, nessa grande narrativa, né? Então Deus, ele ouve, ele considera, mas ao mesmo tempo ele explica para Abraão que aquilo que ele queria, né, por mais que fosse algo justo para ele, né, mas não era exatamente a melhor coisa para aquele contexto, naquela situação. Outro exemplo que a gente pode ver aqui nas Escrituras é o exemplo de Jacó lutando com Deus. Isso a gente pode ver lá em Gênesis 32, versículo 25. E nessa passagem a gente vê literalmente Jacó lutando com Deus, e ele agarra a Deus e fala: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar, né? E a gente olha para isso e pensa: nossa, se eu insistir, se eu me esforçar, se eu me flagelar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus, ele vai me abençoar. Mas esse não é o objetivo, isso não é com esse coração que Jacó estava fazendo isso. Vocês devem se lembrar nas Escrituras que nesse momento Jacó estava fugindo de Esaú, do seu irmão. Jacó realizou grandes coisas muito ruins, né, para ele, para a família dele, né? Ele era um cara de caráter assim um pouco duvidoso, mas apesar de todas essas ações que ele tinha uma coisa no coração de Jacó que Deus, ele queria, né? Deus, ele valorizava muito, que era esse fogo nos olhos, esse fogo no coração. Jacó, ele errava, ele metia os pés pelas mãos, ele tinha muitas questões assim negativas, mas ele queria estar com Deus, ele queria estar perto dele, ele queria fazer a vontade de Deus, e ele insiste nisso até o último fim. Ele fala: Deus, eu quero fazer a sua vontade, por favor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E aí é nesse momento que Deus olha para ele e fala: olha, você então tem que nascer de novo, basicamente, né? Ele dá um novo nome, dá uma nova identidade, ele traz um novo propósito para Jacó, e Jacó, ele sai dessa luta com Deus transformado. Entenda que a insistência de Jacó, a perseverança de Jacó não era por uma bênção terrena, não era por uma promessa, né, de ter um carro, uma casa, ou ter, enfim, coisas nesse sentido. Jacó, ele queria estar perto de Deus, e ele tinha consciência de que o seu pecado, a sua debilidade, a sua humanidade o impedia muitas vezes de estar ali, mas ele tinha esse coração, e é por isso que Deus, né, o usa também como um dos patriarcas da nação de Israel, como um dos patriarcas da fé cristã, né, também, né, mais na frente com a chegada de Cristo, e Jacó se torna um grande homem. Claro, com muitos erros. Realmente, quando a gente olha para a família de Abraão, Isaac e Jacó, é uma coisa bem complicada, mas a gente pode perceber que era uma família desejosa de fazer a vontade de Deus, tentando conhecer, entender quem é esse Deus. Hoje, para a gente é mais fácil, a gente tem as Escrituras, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a igreja, a gente tem Jesus Cristo, tem várias coisas que a gente já consegue compreender Deus, mas imagina naquela época, né? Deus estava se revelando para a humanidade, então tinha muitas questões difíceis, e Jacó, ele queria entender esse Deus verdadeiro. Então, pessoal, esse é um ponto interessante, essa é a grande lição que a gente pode tirar lá da história de Jacó. Não é sobre forçar Deus para ele fazer algo, mas é sobre perseverar até sermos transformados. Às vezes, essa oração persistente, essa oração insistente não muda a realidade, mas muda nós mesmos. E quando nós somos transformados por Deus, a gente olha para a realidade e age diante dessa realidade difícil que a gente está de outra forma, de outra maneira. E é isso que a história de Jacó, ela nos ensina. O que nos leva para o próximo exemplo, que é o exemplo de Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, onde Pedro, ele tenta convencer Jesus. Vocês lembram dessa escritura ali, onde Jesus, ele está falando sobre a morte dele, sobre a crucificação, sobre todo o sofrimento que ele vai passar. E aí Pedro fala: não, isso nunca vai te acontecer, a gente não vai deixar, isso não vai rolar. E aí Jesus, ele fala: olha, Pedro, saiba que até que o dia termine você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala: não, de jeito nenhum que eu vou negar o Senhor. Mas no fim é tudo, né? No fim é isso que acontece, né? Então a gente precisa entender, quando a gente olha para essa situação de Pedro, é que Pedro, ele estava ali negociando, barganhando com Deus, mas essa barganha, essa negociação que ele estava fazendo com Jesus não era de acordo com a vontade e o plano de Deus. Deus, ele tinha um plano muito claro, que era nos oferecer a salvação por meio do sacrifício de Cristo e da vinda do Espírito Santo. Isso precisava, né, para que isso acontecesse, Jesus Cristo, ele tinha que ser entregue como um cordeiro. Ele tinha que ser entregue na cruz por cada um de nós, para a absolvição dos nossos pecados. Isso tinha que acontecer.
O pedido de Pedro, por mais maravilhoso que era, por mais amigo que ele estava querendo ser, por mais defensor que ele queria, né, ser ali para Jesus, isso estava contra os desígnios e planos de Deus. Jesus Cristo, nesse ponto, ele olha para Pedro e Jesus Cristo, ele revela algo muito difícil. Fala, olha, você vai me negar. Sinto muito te dizer isso, mas isso vai acontecer, você vai me negar. O que faz a gente pensar, né, que nem toda barganha com Deus é aceita, especialmente quando está contra a vontade de Deus. E aqui eu quero trazer para vocês um vídeo que eu falei já sobre orações persistentes, essa oração insistente. Se você quer saber mais se a gente deve ou não deve orar a mesma coisa por muito tempo, insistentemente, se isso é bom, se isso é ruim, olha, eu vou deixar aqui no card esse vídeo, porque tanto o exemplo de Jacó quanto o exemplo de Pedro são exemplos de orações, de pedidos insistentes que eles estão fazendo a Deus. Isso é bom, isso é ruim, devemos ou não devemos? Olha aqui no card que eu acho que você vai gostar desse vídeo também, tá bom, pessoal? Mas aqui no exemplo de Pedro, o grande ensinamento é esse. Deus, ele ouve até, Jesus Cristo, ele até ouve, mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, aquilo não vai acontecer. Deus, ele está sempre buscando realizar a sua grande obra aqui na Terra de salvação de toda a criação, de todo ser humano, de todos nós. O que nos leva para o nosso próximo exemplo, que é o próprio exemplo de Jesus orando no Getsemane, lá em Mateus 26, versículo 39. A gente pode perceber esse momento que Jesus, ele está ali, Deus, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Eu estou sofrendo, eu estou ali chorando, né, suando sangue. Eu não quero isso para mim. Se for possível, afasta, mas seja feita a tua vontade. E aqui é importante essa oração de Jesus Cristo, porque a oração de Cristo, ela nos ensina muitos princípios. O primeiro deles é que a gente não deve orar a Deus para Deus se dobrar à nossa vontade. Ele não faz uma oração pedindo para Deus fazer o que ele quer, porque é o melhor, porque é o que ele acha que deve acontecer. Ele expressa seu coração, ele é aberto com o seu Pai, mas ele está ali, na verdade, orando para que o seu coração se dobre à vontade de Deus. É o processo inverso. Eu quero que o meu coração se dobre a ti. Eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Isso é importante quando a gente está fazendo orações assim, né, nesse coração de querer coisas e tal. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu acho que é melhor para mim, é sobre o que Deus quer, é sobre o que Deus acha que é melhor e o quão disposto eu estou para confiar nesses planos de Deus. E essa é a maior demonstração de fé que a gente pode fazer, manter essa confiança em Deus mesmo quando a gente não entende os seus planos. Então, meus amigos, o que a gente pode perceber aqui nesses exemplos é que Abraão intercedeu, Jacó, ele perseverou, Pedro tentou argumentar e Jesus, ele se rendeu. Esses exemplos nos mostram que Deus, ele não é contra pedidos ousados. Ele dá liberdade para a gente pedir, para a gente falar, para a gente expressar o nosso coração, mas ele não se dobra à nossa vontade se a nossa vontade não está de acordo com os planos e desígnios dele. Então não é que Deus, ele não cede à vontade do homem, é mais profundo do que isso. Deus, ele pode até conceder coisas e ceder em determinadas formas, mas nunca ele vai ceder em algo que está contra, primeiro, o seu caráter, que está contra o seu plano divino e que está contra as éticas e os valores do reino de Deus. Deus, ele vai sempre trazer glórias para ele mesmo. Ele não vai ceder a uma oração que não traga glórias a ele, que não esteja de acordo com a sua vontade. Não é que a gente não vai orar, não vai pedir, não vai realmente expressar o nosso coração. Ele é nosso Pai, ele nos pede para fazer isso. E ele fala em outras escrituras, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Novamente, assistam o vídeo onde eu falo da oração persistente, porque eu falo bastante sobre isso lá. Não é que a gente não vai orar a Deus, mas a gente precisa estar muito ciente na nossa vida, na nossa relação com Ele, de que se aquilo que a gente está pedindo não aconteceu, é porque ou não é da vontade de Deus, ou não é o melhor para nós, ou não vai trazer glórias a Ele, e tá tudo bem. A gente precisa confiar que o que quer que aconteça, isso é da vontade de Deus. E essa vontade, ela é perfeita e Deus continua sendo soberano em todas as coisas. E a grande questão que fica para nós é se nós estamos realmente confiando em Deus
ou se nós estamos usando Deus como um gênio da lâmpada, acionando ali, né, esfregando aquela lâmpada, Deus conceda para mim os meus desejos. Precisamos ter muita maturidade espiritual, de sim se relacionar com Deus, abrir o coração, falar com Ele, mas aceitar, entender, compreender. Se a coisa acontece ou não acontece, como diz a canção, Deus é Deus, né? Deus é Deus o tempo inteiro. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, esse seu joinha abençoado. Esse joinha, pessoal, é importantíssimo para mim, é importantíssimo para o canal. Por favor, deixe esse seu joinha que faz milagre aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.